Em relação ao caso de Roraima, ali nós temos pessoas que são duplamente vítimas. Nós temos as pessoas que são vítimas de um regime que já não é mais uma democracia na Venezuela, onde as pessoas estão numa situação de penúria, sem emprego, sem remédio, sem alimentação e estão fugindo, procurando algum tipo de socorro. Ali é necessário uma articulação de países irmãos para uma ajuda humanitária à Venezuela, sob pena de termos uma tragédia. E a outra situação é da população de Roraima, porque é igualmente abandonada. É um estado pequeno, com dificuldades econômicas, sociais e de segurança pública. E, de certa forma, o governo tem deixado Roraima entregue à sua própria sorte. Então, nessa situação, nós temos ali um conflito, uma tensão muito grande. Não se deve ter nenhuma atitude de violência com quem quer que seja. No entanto, o governo federal não pode virar as costas para o problema nem dos refugiados e nem da população de Roraima. O governo se omitiu duplamente, se omitiu de liderar um processo para não permitir que a Venezuela chegasse aonde chegou, por alinhamentos políticos, ideológicos, por relativizar princípios e valores em função desses alinhamentos. E errou também porque deixou Roraima praticamente sozinha, enfrentando uma situação que não tem como ser enfrentada por um Estado, tem que ser enfrentada por um grupo de países que sejam solidários com a população da Venezuela e que respeitem o processo da autonomia, a liberdade, enfim, da Venezuela, mas nós temos que diplomaticamente construir uma saída para o problema. O que a senhora faria, por exemplo, em relação à política de acolhimento? E de interiorização desses venezuelanos? A política de acolhimento, ela passa por uma estrutura adequada. Primeiro, não temos lá uma estrutura adequada para o atendimento dos refugiados. Nós temos aqueles que ajudam voluntariamente, mas a presença do Estado brasileiro é muito aquém daquilo que é necessário. E ainda há ali um conflito, uma disputa entre o governo estadual e o governo federal. Ora, se eu sou presidente da República, eu não vou prejudicar a população de um estado em função do governador não ser do meu partido ou de ter divergências políticas com ele. Quando você está à frente do poder público, você tem que atender a população independentemente do partido. Teria uma atitude republicana, ajudar o estado, ajudar os refugiados, liderar um processo junto a outros países da América Latina para que a gente possa fazer frente a uma situação dramática como essa que estamos enfrentando. Essa pressão para fechar a fronteira como que seria tratado pela senhora? Olha, primeiro não se pode ter uma atitude de falta de solidariedade. A ajuda humanitária precisa ser dada, mas ela precisa ser dada de forma organizada, com capacidade técnica, com todo o suporte para que não se leve a uma situação de conflito. O fechamento da fronteira não é bem o termo. O que nós temos que ter é a capacidade de como fazer esse acolhimento, mobilizando todas as estruturas do governo, do poder público, para que esse acolhimento não venha a criar uma situação de desordem, um caos social que prejudica tanto os refugiados que estão precisando de socorro, quanto a própria população que já vive numa situação de falta de emprego, de falta de saúde, de falta de segurança.